Senhoras e senhores, muito boa noite. Esse é o programa Prosa de Impacto. É um programa do canal Ideologia Coletiva que nasceu para despertar a curiosidade de vocês sobre alguns temas polêmicos ligados ao meio ambiente e ao bem-estar social. Então, para começar, nada mais justo do que falar sobre o plástico, o inimigo número 1 dos mares e dos oceanos. Como vocês vão descobrir daqui a pouco, de vocês também. Então, obrigado por assistirem e aí vai o nosso primeiro episódio. De onde vem o plástico? Se você for lá para o século XIX, tinha um cara chamado John Hyatt. Esse cara ele queria encontrar um substituto para o marfim. Acreditem ou não, as pessoas estavam preocupadas com a população de elefantes, porque eles tiravam o marfim dos elefantes para fazer bolas de bilhar, entre outros artefatos, e estava acabando o marfim. Aí esse tal desse John Hyatt criou um material feito à base de celulose que foi meio que o precursor do plástico. Mas o plástico, como a gente conhece hoje, ele só veio a existir mesmo na década de 50. Um processo químico envolvendo polímeros, ou seja, derivado do petróleo. E ele está absolutamente inserido nas nossas vidas. Na nossa alimentação, na nossa saúde, na nossa forma de lidar com as pessoas. Então é difícil achar um substituto para ele. Vocês podem estar se perguntando, qual é o problema do plástico? O problema do plástico convencional é que ele termina nos oceanos. A maior parte do que a gente produz termina no leito do mar. Existe uma previsão estarrecedora de que em 2050 vai existir mais plástico do que peixe no oceano. Em um ano vai se produzir 33 bilhões de toneladas. E o mais assustador ainda é que 40% do plástico que se produz só é utilizado uma vez, e aí então é descartado. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou fazer uma metáfora aqui. Se Pedro Álvares Cabral, quando estava vindo de Portugal para o Brasil com chus caravelas, a descobrir este continente novo, tivesse trazido umas garrafas PET para impressionar essas índias maravilhosas que estivesse a conhecer com os seus vinhos do Porto, e esses plásticos tivessem sido descartados naquela ocasião, eles estariam boiando por algum lugar. Renato, mas o plástico não é reciclável! É, mas só 9% dele é reciclável. E o plástico, a produção dele cresceu exponencialmente desde 1950. Em 1950 foram 2 milhões de toneladas produzidas. Em 2014, 400 milhões de toneladas. Aí os cientistas foram lá pesquisar quanto que tinha de plástico no mar. E eles falaram, cara, pela quantidade de plástico que foi produzida nos últimos anos, deveria ter mais plástico boiando por aí. Mas não tinha, tinha menos. Então, parece uma boa notícia, né? Não, não é! Então a pergunta que não quer calar. Aonde que vai parar esse plástico? Ele vai parar, sabe aonde? Cria-se um negócio chamado microplástico. O plástico, quando ele está lá boiando no mar, bonitinho, vem radiação solar, vem as ondas do mar, ele começa a se fragmentar. E no que ele se fragmenta, ele vai descendo pelo mar em micropartículas que devem ter aí cada um uns 5 milímetros de espessura, e eles se misturam ao plâncton, que é simplesmente a base da cadeia alimentar dos mares. Peixe come, tartaruga come, baleia come, e sabe aonde que ele vai terminar? Ó, aqui! Galera, e isso é muito ruim. Não só a gente está comendo peixe com plástico, mas existe plástico em 90% do sal de cozinha que a gente consome. E o pior de tudo, não existem muito poucos estudos científicos que falam sobre os efeitos do plástico no nosso organismo. Então você vai querer acordar naquele domingão, todo espreguiçado na cama, vai querer levantar, fazer aquele omelete. Você vai temperar, sabe com o quê? Com plástico! Mas Renato, não existe nada de bom sobre o plástico! Tem! E muito! Um dos maiores exemplos do uso do plástico de uma forma boa está na indústria automobilística. Lá em 1950, se pegar aqueles Opala, 1900 e nada, SS, cheio de ferro, carro pesado para burro, aquilo consumia muito combustível. Os carros hoje em dia são mais leves, então eles usam menos combustível, consequentemente tem menos emissão de gases nocivos para o nosso ambiente. Tem outros exemplos, aterros sanitários, ele é usado para isolamento térmico, para coleta de água, mas principalmente uma coisa que está revolucionando a nossa vida, que é a indústria da impressão 3D. Hoje em dia você consegue imprimir uma casa em questão de horas, e você inclusive está revolucionando a ciência, a medicina, com próteses e com várias coisas que antes eram insonháveis, hoje você consegue por causa do plástico. Então o plástico não é vilão. Na verdade o problema está na forma como a gente descarta ele. E existe uma oportunidade incrível aí. Isso está permitindo que empresas criem novos serviços de reciclagem ou também que criem novos produtos que são substitutos do plástico. Como por exemplo aqueles que são feitos à base de
cana-de-açúcar ou mandioca, que são totalmente biodegradáveis e que fazem o mesmo trabalho do plástico. E o que eu posso fazer sobre isso? Isso começa em casa. Só você separar o lixo em casa do jeito certo já é um grande passo. Existem muitas outras coisas que vocês podem fazer. Vocês podem usar o mesmo copo na escola, no trabalho, vocês podem pesquisar sobre o assunto, mas eu não vou aqui ficar elencando todas as coisas que vocês podem fazer. O que eu quero, a sugestão que eu quero deixar, a provocação que eu quero deixar, é que vocês sirvam de exemplo para os outros e, mais importante, para vocês mesmos. Então eu vou deixar aqui 3 R's para vocês pensarem. Recicle, reutilize e reduza.